Eu, desde que me conheço, né, como adulta, tenho um emprego, tenho um salário mínimo que dá para viver, mas a pobreza que estava em mim era um elemento do meu caráter, me impedia de usufruir daquilo que eu ganhava. Eu tinha recursos, mas usava da minha maneira, não envolvia Deus no assunto. A paz do Senhor, família. Está a começar o Despertar, o famoso programa da Poltrona Azul. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, vá lá, corra, inscreva-se. IETO TV, a televisão do amor. No Despertar desta semana, teremos a nossa convidada assídua, Angélica Simões, mais uma vez aqui na Poltrona Azul, para compartilhar conosco os feitos, as bênçãos, as maravilhas que tem vivido obedecendo a Deus. Não saia daí, acompanhe. A paz, senhora Angélica. A paz, senhora Arlete Dumbo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no programa famoso do canal IETO TV Despertar. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e, como sempre, espero ser convidada nas próximas vezes. Não, isso aqui não falha. Nós vamos convidar, prometemos fazer um convite. Se for possível, pode aparecer aqui, mas na próxima semana. Muito obrigada. Angélica, conte para nós quais são os frutos da obediência e os frutos da desobediência. Está a viver hoje, não é? Sim. Bem, Arlete, eu esta semana vim para aqui para compartilhar um pouquinho das experiências que tenho tido na presença de Deus. Bem, nós temos um chamado, Deus nos chamou para uma missão e sabemos que passamos por um processo, estamos a passar por um processo. Quanto mais obedecemos a Deus, mais vemos os frutos da nossa obediência. Eu vim aqui falar de uma experiência que eu tenho estado a viver nos últimos dias. Quando Deus nos chama, nós precisamos passar por um processo porque viemos praticamente sem... Quer dizer, nós viemos com os nossos hábitos, viemos com as nossas manias, os nossos elementos de caráter, né? Precisamos ser lapidados, né? Precisamos ser lapidados para sermos aquela pessoa que Deus vê em nós, que nós nem sequer despertamos, não sabemos, não temos ideia. E durante o processo, muitas das vezes nós não percebemos, não sabemos o que Deus está a fazer em nós. Eu falo especificamente, bem, eu tenho um emprego. Havia pessoas mais crescidas que nós espiritualmente que têm estado a nos acompanhar, que no fundo Deus compartilha com elas o potencial que há dentro de nós, que nós nem sequer temos ideia. Eu, desde que me conheço, né, como adulta, tenho um emprego, tenho um salário mínimo que dá para viver, mas a pobreza que estava em mim era um elemento do meu caráter, me impedia de usufruir daquilo que eu ganhava. Eu tinha recursos, mas usava da minha maneira, não envolvia Deus no assunto, e então não usufruía dos meus recursos na plenitude. Ganhava muito dinheiro, mas era uma pessoa triste, infeliz, não sentia alegria, quer dizer, não contemplava a alegria de ter aqueles recursos. E olhava para as coisas, achava normais, achava tudo normal.
E até que, pronto, eu vim viver aqui na casa onde eu resido atualmente. E tudo começou num vidro partido na minha sala. O vidro estava partido e eu... Partido não, rachado. Eu achava normal, o vidro estava ali rachado. Achava normal, convivia normalmente com aquilo. Até que o servo de Deus veio ter comigo e me disse: olha, tens que tirar esse vidro. Embora está rachado, alguém, uma criança, pode encostar ali, se aleijar. Mas eu achava, não, pá, normal, o vidro pode ficar aí. E pronto, nós temos a tendência às vezes, quando alguém mais esquecido espiritualmente vem ter conosco, como nós só vemos, aliás, achamos tudo normal. Quando alguém vem ter conosco, a tendência é sempre murmuramos lá no interior, né? E resistirmos, porque no fundo essa pessoa só quer o nosso bem. Mas nós resistimos, dissemos, pá. E eu murmurava no meu interior e falava, mas o vidro está aí, não me impacta em nada, tá bom, vou mudar um dia. Mas mal sabia que, no fundo, as coisas estão interligadas no mundo espiritual. Às vezes você pode olhar, é só um vidro, mas para Deus é um elemento no teu caráter que você precisa vencer. E eu, mas tá bom, me dá um dia o vidro. E o servo de Deus sempre me atrai, me dá o vidro. Até que um dia mudei o vidro, mas é uma mudança que não criou nenhum efeito em mim, porque eu não fiz aquilo por amor, fiz aquilo tipo obedecendo, só prontos para pararem de fazer pressão, vou mudar o vidro. Isso não criou nenhuma transformação no meu caráter. E o tempo foi passando. Primeiro era no vidro da sala, depois era o vidro do corredor. Troquei o vidro, mas não me alterou em nada. Porque não fiz aquilo com sinceridade. Só cumpri para deixar de sofrer a pressão que eu estava a sofrer. E então, depois o tempo foi passando, e eu notava que na minha casa não havia mudanças de quase nada. Tudo permanecia o mesmo. Eu tinha colocado, fazia as coisas de qualquer maneira, não tinha assim aquela vontade, aquele gosto, né, de fazer as coisas. Até na escolha da madeira para fazer a cerca do muro, eu não tinha assim aquela exigência de querer pôr uma coisa bonita também, em que eu própria fico satisfeita, né? Põe a madeira, para mim o mais importante é cobrir, então põe a madeira de qualquer tipo. Até que um tempo, né, pronto, coloquei um produto na madeira, sempre só a cumprir formalidade. Nunca fazia assim as coisas, tipo, no sentido de ter a minha casa bonita, viver em melhores condições. Não, isso não passava pela minha mente. E coloquei o muro, até que um dia o servo veio ter comigo e me disse: Angélica, esse muro, podes de vez em quando passar uma lixa, envernizar, porque eu tinha posto um produto. Quer dizer que no fundo seria um produto que eu ia colocar lá permanente e estava bem. Quer dizer, eu fazia as coisas por fazer, não é porque eu me sentia feliz, me sentia realizada depois de feito. E as pessoas mais crescidas espiritualmente vão te alertando sobre o assunto. Quando você reclama, mas por quê? A tendência é sempre pensar, mas eu sou adulta, né? Eu sou uma mulher independente, sou livre. E toda hora me chama a atenção. Você cria a revolta lá dentro e vai murmurando. E essa murmuração, para além de não te ajudar, você não sai da situação. Quando ele vem e te chama a atenção de novo, como a murmuração já está lá dentro, você já está, pronto, de novo esse assunto. E então, aquilo vai... Eu sei que uma das coisas que fez o povo de Israel não entrar na terra prometida é a murmuração, a reclamação. Que no fundo,
As coisas acontecem, Deus é que está a agir na pessoa, porque tem elementos do teu caráter que você precisa vencer, que às vezes uma coisa que você vê que é só um muro, afinal por trás é algo que quando você obedece, automaticamente você vence um elemento do caráter e a tua relação com Deus melhora. Mas quando você está no processo da murmuração, a tendência é sempre pensar que Deus não está no assunto, que o servo está fazendo por mania, e então você transporta tipo, o problema na pessoa. Entendeu? Então quando a pessoa vem de novo, você já está lá de novo. Não, mas eu sou uma mulher livre, sou independente, toda hora me fazer pressão sobre isso. Até que o tempo foi passando, e o servo uma vez disse assim: bem, como não queres tirar a madeira, eu vou te dar um prazo. Assim, foi fazendo essa chamada de atenção ao longo do ano, um ano inteiro. Até que um dia ele diz assim: olha, o ano está terminar, eu vou te dar um mês de janeiro para tirar essa madeira daí. Quando terminar o mês de janeiro, no dia 1 de fevereiro, eu vou levar um martelo e vou partir uma madeira. Prontos. Aquilo me despertou da confiança. Pá, aqui eu preciso fazer alguma coisa. Só que, felizmente, esse processo todo que eu estava passando, nem que o servo me chamava a atenção, eu também não estava bem espiritualmente, e não tem como ficar bem espiritualmente. Mas afinal, Deus que nos conhece, que nos sonda, que conhece o nosso caráter, sabe o que nós precisamos vencer. Que às vezes numa coisa que parece um simples muro, tem muito obstáculo, né? Conforme disse desde o princípio. Havia uma pobreza no meu interior, não era só um muro. Havia uma pobreza em mim que precisava ser tratada. E o Deus que nos conhece no profundo sabia que era um muro que eu precisava passar para poder despertar algumas coisas, porque isto de uma forma ou outra nos afasta de Deus. Ao meu coração, fala ao meu coração, toma teu lugar de honra. Até que um dia também tomei uma decisão: prontos, chega, agora vou começar a fazer as coisas. Coração, és tudo que eu mais quero, és tudo que eu preciso. Fala comigo, és tudo que eu mais quero, és tudo que eu preciso. Fala comigo.